Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Franz Krasberg, Reencontrar a Árvore. Neste conteúdo, comentaremos o núcleo Pedaços da Natureza, com a obra Relevo, 1961, e o núcleo Samambaias e Vegetações, com a obra Sem Título, Samambaia, de 1955. Lei Rouanet, Vale Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. O núcleo Pedaços da Natureza está localizado no verso da parede do lado oposto às escadas vermelhas, ou seja, na face voltada para o fundo, na porção esquerda da parede. Ali, entre outras 6 obras, se destaca a obra Relevo, produzida na década de 1961 com minerais colados sobre painel de compensado. Ela tem 70 centímetros de altura, 41 de largura e 3 de profundidade. A obra é formada por um painel retangular com superfície terrosa e espessa. Seu aspecto é seco, rachado, como um solo ressecado pelo sol. No centro, fragmentos de pedras são colados diretamente sobre a base, formando uma figura irregular, quase orgânica. Essas pedras, de tamanhos e formatos variados, vão do amarelo claro ao vermelho escuro, criando um mosaico espontâneo de tons terrosos. Algumas pedras são lisas, outras porosas, outras ainda apresentam veios, texturas e pequenos brilhos minerais. As fendas entre os pedaços acentuam o relevo da composição, destacando cada unidade como parte de um corpo maior em construção ou em ruína. A matéria é protagonista. Não se trata de representar a Terra, mas de trabalhar com ela diretamente. No fim dos anos 1950, Krasberg passou a moldar seu estilo de vida para intensificar o contato com o mundo natural. Retornando à Europa, a partir de 1959, seu perfil nômade o levaria a frequentar regularmente Ibiza, uma das ilhas mediterrâneas da Espanha, onde instalou um ateliê dentro de uma caverna à beira-mar, permanecendo ali por meses a cada verão até meados dos anos 1960. Essa convivência com as pedras e o clima árido do Mediterrâneo parece ter influenciado diretamente o modo como o artista organiza os elementos nesta obra. A escolha de colar minerais diretamente sobre o painel quebra com a ideia de pintura como representação ou ilusão. Aqui, o painel não é janela, é parede, chão, vestígio. A matéria toma o lugar da imagem. O que vemos é o que está: terra, pedra, rachadura, cor. Em Ibiza, Krasberg modificou radicalmente suas técnicas artísticas ao reproduzir diferentes formas do relevo da ilha. O papel passaria a ser amplamente explorado, leve, fácil de transportar e poroso quando em contato direto com o ambiente natural. Em Relevo, a superfície do painel parece ressecada, prestes a se desfazer. Cada fragmento, embora fixado, carrega a memória de sua origem mineral, como se tivesse sido retirado do solo naquele mesmo estado. A composição remete à ideia de um solo sedimentado, um fóssil de camadas e gestos. Nada é polido, nada é uniforme. O tempo está presente nas rachaduras, no acúmulo e na matéria que escapa das bordas. Imerso na paisagem rochosa, o artista aplicava o papel japonês para fixar o relevo e a aspereza das pedras, posteriormente tingindo-os em Paris com pigmentos naturais. Na sequência, começou a incorporar os elementos minerais diretamente sobre esses painéis. Essa prática de incorporação da terra como corpo pictórico resulta em obras como esta, nas quais o gesto do artista se dá na escolha, na organização e na aderência dos elementos naturais. O olhar percorre a superfície como se explorasse um terreno, reconhecendo os limites entre cada fragmento, mas também sua continuidade. O quadro não sugere uma imagem, mas uma sensação, a de pisar descalço na terra. O embate com a tradição da pintura ganhava força com seus quadros de terra, nos quais utilizava o solo empedrado diretamente sobre a moldura caixa.
Os contornos da matéria árida aludem aos craquelês da tinta a óleo, enquanto a geometria de seus encaixes organiza transições cromáticas da infinidade de tons terrosos. A transformação dos painéis em objetos continuou em seus quadros de pedra, cujas superfícies são preenchidas integralmente com cascalhos. Aqui, qualquer possibilidade de conceber a pintura como uma janela é negada. Ao bloquear a vista, ela se aproxima a um muro. O núcleo intitulado Samambaias e Vegetações está localizado no verso da parede esquerda do espaço, tendo como referência as escadas vermelhas, ou seja, na face da parede voltada para o fundo. Ali, entre outras 6 obras, destaca-se a obra sem título, Samambaia, de 1955, feita em óleo sobre tela com 1 metro de altura por 81 centímetros de largura. A obra apresenta uma composição densa, marcada por linhas afiadas que se entrecruzam como folhas sobrepostas. A tela é dominada por tons escuros, pretos, marrons e azuis profundos, com áreas de branco que irrompem como feixes de luz entre os galhos. O centro da imagem é ocupado por uma forma curva e escura, com aspecto de folha ou copa vegetal, cercada por hastes finas e pontiagudas que se expandem em várias direções. Essas linhas zigue-zagueantes, quase cortantes, sugerem a estrutura das samambaias vistas de baixo, onde a vegetação encobre o céu e filtra a luz em fendas irregulares. Após viver entre o Rio de Janeiro e São Paulo em seus primeiros anos no Brasil, em 1952, Krasberg passou a trabalhar em uma fábrica de papel das indústrias Klabin, no interior do Paraná. Durante esse período, o artista morou na fazenda Monte Alegre, em uma pequena cabana para funcionários rodeada de coníferas e araucárias, seu primeiro contato intenso e cotidiano com a natureza brasileira. Esse contato com a floresta, especialmente com as formas verticais e ramificadas das araucárias e samambaias, parece ter se traduzido aqui em um vocabulário visual próprio. A pintura não descreve uma planta específica, mas cria uma espécie de gramática da vegetação. Cada linha aponta, corta, rodeia, cresce. A imagem é como uma clareira densa, onde só se vê o que é sombra e luz entre as folhas. O avanço do desmatamento local, no entanto, impulsionado pela expansão agrícola, causou-lhe imensa frustração. Em 1955, regressou ao Rio de Janeiro, iniciando a produção das samambaias, nas quais retratou vegetações como as que viu no sul do país. A organização visual da obra propõe um jogo entre opacidade e luminosidade. As formas vegetais, angulosas, repetitivas, como fractais orgânicos, ora se destacam, ora se confundem entre si. Não há profundidade tradicional, mas sobreposição. A tinta escura, aplicada com força, parece esculpir a superfície da tela. O gesto de pintar aqui é também o gesto de cortar, traçar, delimitar. A vegetação não é contemplada de fora, ela envolve o olhar do observador. Nessas pinturas, Krasberg enfatiza os contornos ramificados característicos das folhas dessas plantas. Os zigue-zagues, em composições fortemente rítmicas e geometrizadas, transformam-se nos anos seguintes em expressivos emaranhados de radiais e vértices, como folhagens da mata fechada que deixam ver a luz apenas parcialmente. A presença do azul, inserido em áreas específicas da tela, reforça esse contraste entre o denso e o translúcido. O azul parece emanar por trás das folhas, como céu encoberto ou mancha mineral. Ao lado do preto e do marrom, ele confere à obra um aspecto telúrico e noturno, onde a vida vegetal se impõe em silêncio e sombra. Tons de azul e preto predominam em suas obras dos anos 1950, com o protagonismo do gesto do artista que reforça e sobrepõe as linhas.
A assinatura de Krasberg aparece no canto superior direito da tela, pequena e discreta, quase escondida entre as camadas. A imagem, por sua vez, é intensa, pulsa entre o gráfico e o orgânico, como se a samambaia fosse menos uma planta do que um ritmo. Uma coreografia da mata encerrada na superfície da pintura. É possível notar, assim, um movimento progressivo de geometrização em sua pintura, que passa a combinar a tinta com a aplicação de papéis colados, saturando a superfície da tela para criar texturas que ficam entre a densidade vegetal e a aspereza mineral. Curadoria: Adriano Pedrosa e Laura Cossendei, com assistência de pesquisa de Danilo Cavalcante. Acessibilidade: Daniela Rodrigues, Isart Silva, João Maturana. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade: Mais Diferenças. Narração: Bruno Félix. Tradução e interpretação em Libras: Pedro Osava Figueiredo. Montagem audiovisual: Cabrel Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2025.